Fala galera, tudo bem com vocês? Vamos falar aqui um pouquinho sobre estatística descritiva para análise de dados, beleza? Vamos junto aí. Para você que está ingressando agora nos estudos sobre dados e tudo mais, você provavelmente vai ter algumas dúvidas a respeito do assunto. Você talvez possa até imaginar, não sou da engenharia, você talvez seja proveniente de outra área, da área aí de contabilidade, administração, mas calma aí que a gente vai pegar direitinho o assunto que a gente precisa. Então, hoje a gente vai falar sobre o que exatamente? A gente vai falar aqui um pouco sobre estatística, o que é e para que serve, conceitos básicos de estatística, o que é essa estatística descritiva que a gente está falando aqui, né, nessa aula de hoje. Basicamente, tipos de gráficos, nós vamos falar de alguns tipos de gráficos aqui também, e falar um pouquinho, algumas ferramentas de análise de dados com inteligência artificial que você pode aí se deparar nesse nosso mundo aí de dados, né? Então vamos lá. O que é estatística e para que serve? Vamos ler aqui rapidinho. A estatística é uma área da matemática que estuda, aí para lá, vamos lá, coleta, organização, análise e registro de dados por amostras. A gente vai definir já já o que é uma amostra, o que é uma população e o que são parâmetros. Mas basicamente a estatística é um ramo da matemática e a gente vai se preocupar como a gente vai coletar esses dados, como esses dados vão estar armazenados, digamos, qual é a natureza desses dados, são números, são letras, se são números, são inteiros, são decimais, toda essa natureza dos dados importa. E basicamente o que é, né, e para que serve essa estatística? Ela é um método de pesquisa fundamental para o processo de tomada de decisões, ou seja, você vai ter lá um banco de dados, você vai ter talvez uma pesquisa que você tenha feito, uma pesquisa eleitoral, né, como a gente está habituado a ver quando saem os números das pesquisas eleitorais, pesquisas de preços, a gente vai te comparar se o preço aumentou, se diminuiu, quando o governo, por exemplo, aí, ou a mesma mídia, contratam determinada pesquisa e você vai comparar os valores dos combustíveis, os valores de determinados produtos alimentícios e por aí vai. Então tudo isso daí é importante para a gente, para tomada de decisões. Para que a gente consiga tomar decisões de uma forma coerente e de uma forma mais acertada, é muito importante que a gente analise bem esses dados. Ou seja, os números vão estar lá e a gente vai precisar concluir se esses dados estão corretos, se os dados são coerentes, se os dados, sei lá, apresentam alguma tendência. Ou seja, para que a gente possa tomar uma decisão, a gente tem que saber, basicamente, se os dados que estão nos apresentando, as nossas conclusões são condizentes e coerentes com o que esses dados estão apresentando. Então vamos lá. Vamos falar rapidamente aqui. O que é população? O que é amostra? O que são alguns parâmetros, né, que a gente vai estar se preocupando aí? E esse termozinho em inglês aí, KPI, que provavelmente você já deve ter se deparado na sua vida, enfim, de empresa ou na vida acadêmica. População é o conjunto completo desses elementos que estão a ser estudados ou analisados por você, seja numa pesquisa ou seja em um estudo. A amostra, ela é um subconjunto selecionado da população, ou seja, a população ela é mais completa e a amostra é um subgrupo dessa nossa população. Então, a gente vai ter a população e a gente vai ter ali uma amostra ou até diferentes amostras que podem, talvez ali, dependendo da nossa escolha, da natureza dessa amostra, pode variar um pouquinho a conclusão, o resultado que a gente quer apresentar. Tá? Por isso que é muito importante que a gente tenha, uma vez selecionado, digamos, as amostras sejam selecionadas dentro da população, é muito importante que eu saiba, por exemplo, analisar os parâmetros. Ou seja, eu preciso saber que parâmetros eu estou analisando para poder saber se, por exemplo, a minha amostra é tendenciosa. Imagine que eu esteja querendo analisar, por exemplo, sei lá, qual o percentual, por exemplo, de homens, ou qual o percentual, sei lá, de católicos, por exemplo, dentro da escola onde você trabalha. E aí você vai procurar, digamos, fazer essa estatística em cima de uma amostra de um grupo de oração, por exemplo, de um grupo de oração católico. É natural que você vai dar ali 100%, 90% das pessoas sejam católicas, né? Talvez um ou outro curioso ali que esteja por lá, mas majoritariamente a maioria dessas pessoas que vão estar ali dentro vão ser católicas. Então, a sua amostra ela é tendenciosa. Então, a sua conclusão pode ser precipitada, né? Então, basicamente, o que é que a gente precisa ter? Uma escolha de uma boa amostra, né? Isso é um bom início. O parâmetro que a gente vai analisar, o parâmetro estatístico, é, digamos,
algo que vai nos dar uma medida, um resumo, ou de uma natureza, por exemplo, uma média, uma mediana, a moda, né? Que são que a gente chama aí de medidas de tendência central, medidas de dispersão, né? Se, por exemplo, os meus dados estão muito dispersos, ou se eles estão muito concentrados em uma determinada região, é muito interessante que eu tente pegar uma amostra que seja mais, como é que eu posso falar, mais diferente, né? Os dados uns dos outros, e não sejam tão tendenciosos. Isso vai favorecer com que, ao que eu tome dados mais diferentes, isso possa me ajudar, né? O que são esses KPIs aí que a gente tanto fala? KPIs vem do inglês Key Performance Indicator, ou seja, traduzindo para o nosso bom português, são indicadores chaves, digamos, de desempenho. Eles vão nos mostrar como esses dados, e aí esses KPIs podem variar de setor para setor, de um problema de negócio para outro problema de negócio. Tudo isso aí pode fazer com que você mude essa KPI, ou seja, qual é esse parâmetro, quais são esses indicadores que são muito importantes para determinadas áreas, né? E aí, digamos como a gente está colocando aqui, quais são os resultados que você está obtendo, ou quais são os seus objetivos, vai depender, claro, da análise que você vai estar fazendo, vai depender, claro, digamos, do problema que você está analisando, digamos, da solução que você quer se propor a um determinado problema específico. Então, o problema de negócio importa, claro, para que você escolha o melhor indicador, os melhores parâmetros, né? Agora, o ponto população amostra, digamos que é mais geral. O ponto parâmetro e KPI vai depender bastante do seu problema específico, do seu objetivo a ser solucionado, beleza? O que é então estatística descritiva? Dentro da estatística, vamos lá, a gente está ali na matemática, né, aquele ramo mais extenso aí, como é a matemática. Dentro da matemática a gente tem a estatística, e dentro da estatística, por sua vez, a gente tem a estatística descritiva e a estatística, indutiva ou inferencial. Elas têm objetivos diferentes. A estatística descritiva, que é a que a gente está aqui, digamos, estudando e se aprofundando um pouco mais, ela é um ramo da estatística que é justamente usada para descrever e resumir um conjunto de dados. Ou seja, o nosso objetivo principal dentro da estatística descritiva é descrever o comportamento dos dados e identificar padrões ou tendências. É justamente por isso que é muito importante para nós, digamos, da análise de dados, se aprofundar principalmente na estatística descritiva, ok? Um outro ramo da estatística é o que a gente chama de estatística inferencial ou indutiva. Ela, digamos, é mais usada quando eu quero comparar, por exemplo, eu tenho uma determinada amostra com um determinado conjunto ali de parâmetros e eu pego uma outra amostra, por exemplo, de uma outra população e posso comparar essas amostras a nível de população. Então eu posso estar falando, por exemplo, da média de altura dos alunos do 9º ano da minha escola com a média dos alunos do 9º ano de uma outra escola, por exemplo. Então, a gente pode comparar dados que seriam mais gerais, que seriam mais populacionais, e aí eu vou estar, digamos, tomando algumas determinadas conclusões. A estatística descritiva já vai estar, digamos, trazendo informações mais daquilo ali que a gente estava colocando anteriormente, falando dos KPIs, dos indicadores, da qualidade. Então, se a conclusão que eu estou tomando na minha análise de dados, ela é coerente, né? E aí, tudo isso aí é muito importante para que a gente saiba essa diferença. Estatística descritiva é mais voltada, portanto, para a análise de dados e aquele conjunto de dados para um determinado problema específico. Já a estatística inferencial ou indutiva, ela já é mais voltada ali para uma análise mais populacional e conclusões mais gerais, tá ok? Então vamos lá. Eu tenho uma população, eu tenho um problema, eu tenho que selecionar uma amostra, eu tenho que tomar um cuidado para saber se essa minha amostra é uma amostra coerente, se a minha amostra, digamos ali, tem dados que sejam mais dispersos, não estejam tão concentrados em determinado lugar. Eu já escolhi determinados parâmetros que eu quero analisar, que são importantes, indicadores que são importantes para o meu problema de negócio. Tudo isso aí, show de bola. Já resolvi, já entendi a importância, já entendi, digamos, qual a necessidade, né, de eu entender e me aprofundar um pouco mais sobre a estatística descritiva. Aqui entra um ponto que é muito importante. A análise descritiva de dados importa bastante dentro dela qual o tipo de gráfico que você vai analisar, qual é o tipo de gráfico que você vai observar. E aí a gente está colocando aqui alguns tipos de gráficos, tá?
Não são somente esses 5 aqui, tem outros ainda, mas aqui eu diria que são, digamos, os principais. O que é um gráfico pizza, né? Como a gente está vendo aí. O que seria esse gráfico pizza? Um gráfico pizza, ele é, digamos, tem esse formato mais circular, é, digamos, um formato mais padrão de uma pizza. Claro que existem pizzas quadradas e por aí vai. Mas aqui a gente está falando da pizza redondinha mesmo, que a gente está habituado. E você tem ali, por exemplo, diferentes pedaços. E cada pedaço desse pode ser referente a um determinado resultado, um determinado percentual. Então, vamos lá, eu estou falando de 4 grupos aí, né? E aí eu tenho que 40% da minha amostra é do grupo azul, 30% é do grupo laranja, 20% é do grupo verde, 15% é do grupo vermelho. Então, o meu gráfico pizza para esse tipo de abordagem é ok. Um segundo tipo de gráfico é o que a gente chama de gráfico barra ou gráfico coluna. Você pode encontrá-lo assim, com gráficos, digamos, mais, né, com colunas verticais ou colunas horizontais. Ali, por exemplo, a gente está colocando, por exemplo, as notas de alguns alunos, especificamente nesse tipo de gráfico, é uma abordagem interessante, as notas de alguns alunos. E ali eu estou vendo, por exemplo, o comportamento das notas. Eu posso estipular ali uma média, né, traçar ali numa retazinha horizontal ali a média, por exemplo, dessas notas, dessa turma, eventualmente. E estou ali colocando algumas notas do aluno. Por exemplo, o Caio tirou, sei lá, 5, o Bruno só tirou 2 ou 3, né? A Ana tirou 9 e a Mara tirou 6, né? Ali não dá para ver muito bem, mas eu estou só aqui colocando, por exemplo, só para a gente ter essa noção. Então, eu tenho como precisar e colocar no gráfico qual foi a nota obtida por cada aluno. E aí essa nota vai aparecer ali e eu vou ter essa noção de quanto cada aluno individualmente tirou e o comportamento dele perante a turma se eu traçar, por exemplo, ali uma média. O terceiro gráfico é muito parecido com o anterior, mas o terceiro gráfico já é, digamos assim, com relação a quantos alunos tiraram 5. Aí eu vou lá e coloco ele naquela primeira coluna. Quantos alunos tiraram, sei lá, 3? Então eu vou lá e coloco na segunda coluna. Esse tipo de gráfico é o chamado histograma. Ele já vai trazer, digamos, uma informação de com que frequência determinada nota, nesse caso, aconteceu na turma. E aí eu vou ter uma noção, por exemplo, de qual foi a nota que mais se repetiu, qual foi a nota que menos se repetiu, se os alunos ali estão mais concentrados em torno da média, se esses valores de nota estão mais dispersos e por aí vai. Um outro tipo de gráfico é o chamado gráfico stem leaf, ou, em português, é o gráfico chamado caule folha. E ali é basicamente como se eu tivesse, por exemplo, nessa colunazinha mais à esquerda, eu vou ter alguns números que são importantes de resultados, 0, 1, 2, 3, 4, e vou ter ali no meio, digamos como se fossem folhas, alguns números que vão estar me indicando quantas pessoas, por exemplo, tiraram 0, quantas pessoas tiraram 1, e qual foi essa nota, por exemplo, que está ali entre 0 e 1, qual nota está entre 1 e 2, qual nota está entre 2 e 3, mais ou menos alguma coisa nessa linha, né? E esse gráfico também é um gráfico importante. O último, que é um tipo de gráfico que a gente chama de gráfico por pontos. E aí também é um tipo de gráfico importante, e a gente pode ver que alguns deles às vezes até são parecidos, mas às vezes a abordagem que você quer mostrar, às vezes depende da quantidade de amostras que você tomou, né, para medir, para ter essa noção aí, por exemplo, de que gráfico você deve escolher. Ou seja, você passou pela amostra, você passou, digamos, por quais parâmetros você quer analisar, e aí o tipo de gráfico, tanto é importante você selecionar qual gráfico representa melhor aquele parâmetro que você escolheu, como saber traduzir, né? Saber interpretar esse gráfico é um ponto muito importante. Análise de dados com IA. Análise de dados com IA são algumas ferramentas que eu trouxe aqui, claro que existem muitas outras, né? Essas ferramentas, digamos, são ferramentas que trazem consigo já, digamos, determinadas linguagens pré-definidas, vamos dizer assim, e já tem alguns comandos próprios para que você consiga concluir, né? Por exemplo, determinados ou obter determinados resultados a partir dessa análise de dados por meio da inteligência artificial. Então, a primeira delas ali que eu trago para vocês é a Julius. A segunda, o Microsoft Power BI, que é tão conhecido já por muitos aí de nós. Tableau, que também é muito importante, principalmente para o pessoal ali que vai mais para a área de administração, qualidade, de Lean, né? Usa muito o Tableau. E eu também trago aqui o Polymer, né? Que também é importante, também é uma boa ferramenta para se conhecer. Tem outras, eu diria que essas 4 aqui se destacam, né, no ramo aí de análise de dados com inteligência artificial, mas no decorrer do nosso curso aí, a gente pode trazer mais especificamente algumas delas
Por que, que um é mais importante do que outro? Por que, que um é mais adequado do que outro? Por que, que uma é mais usada do que outra? E por fim, só para a gente finalizar aqui, é uma aula introdutória, como eu falei. Basicamente, eu trago aqui, por exemplo, não ferramentas, né, necessariamente agora, mas referências, né? Algumas referências que são muito importantes. Eu trago aqui o Khan Academy. O Khan Academy ele traz muitos conceitos de cálculo, de álgebra, de estatística, da básica à avançada. E eu trago aqui alguns livros, né? Em destaque aqui eu trago o Análise de Dados, né, do Luiz Fávero. O Storytelling com Dados também é um livro muito bom. Essa coleção da O'Reilly, Estatística Prática, tem outros, né? Tem inclusive Python do zero, Data Science do zero e também Estatística Prática, né? E outros livros interessantes aí, o próprio livro de estatística do Charles Whelan, né? É um livro muito bom, né? Um livro didático, muito bom. Estatística e Ciência de Dados do Moretin e do Singer também é um livro muito bom. E tem alguns livros assim que são interessantes, até como talvez uma leitura mais divertida, né? Por sua parte. O Andar do Bêbado e Iludidos pelo Acaso. O próprio Dataclisma também é um livro bom. E aí são livros interessantes. O Como Mentir com Estatística também, né? São livros aí interessantes pra gente. E aí eu deixo para você, caso você tenha alguma pergunta, não hesite em fazer. Faça a pergunta. É sempre muito importante que você faça perguntas, seja para o seu professor, seja lá para os monitores, seja no nosso grupo do WhatsApp, né, ou mesmo no Telegram. Então é muito importante que você, se tiver alguma dúvida, pergunte. Porque estatística não é tão simples, mas também não é esse bicho de 7 cabeças como a gente imagina. Então é muito importante aí que a gente tenha noção da estatística, da importância da estatística, conheça as definições, entenda bem e pratique. Apenas praticando a gente vai entender muito bem. Tem um software que eu não coloquei aí, porque ele é um software proprietário, mas também tem o MATLAB, né? E tem o Excel, né? São, digamos, algumas ferramentas aí que a gente consegue também. Mas o Python é uma ferramenta muito boa, é uma linguagem, na verdade, mas ela traz consigo também a plotagem de gráficos, né? E também o Python vai ser muito importante aí, tá bom? Então é isso, trago para vocês só esse overview aí, essa superficial aprendizagem aí, conceitos e tudo mais sobre estatística descritiva. Espero que a gente tenha aí próximas oportunidades para aprofundar um pouco mais esse assunto, beleza? Valeu, galera!